Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Povo de Deus, através do Espírito Santo, vou trazer uma palavra do Senhor nessa noite. Eu confesso aos irmãos, que muitas vezes montar uma palavra do dia para a noite nem sempre é fácil. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a nos ajudar, é diferente. Porque eu peço orientação ao Espírito Santo para que ele me ajude a trazer uma palavra para a igreja. Ah, pastor, mas se tiver apenas duas pessoas, então é para essas duas pessoas. O importante é que quando a gente sair daqui, a gente colocar na cabeça: realmente o que o pastor falou naquele dia é uma verdade. Mas essa verdade não é minha, ela é de Jesus. Amém? Então, o tema de hoje é: aonde estamos errando? Você sabia que às vezes acontece da gente estar errando em determinadas situações e a gente está pensando que a gente está fazendo certo? Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Aqui tem umas dicas que eu vou mostrar para vocês, mas que fique bem claro: eu não conheço a vida de ninguém. Quem conhece é Deus. Porque eu posso trazer uma palavra hoje e você pode até dizer assim: ah, pastor, essa palavra o pastor está falando comigo. Não, não é eu que estou falando com você, porque eu não sei a história de ninguém. Mas o Deus de paz nesta noite é aquele Deus que nos ajuda a se aperfeiçoar nos seus caminhos. Então, aonde é que estamos errando, né? Eu vou apenas falar 10 dicas para vocês. Romanos capítulo 6, versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Aonde estamos errando? Primeiro, abuso da graça de Deus. Esse é um dos primeiros erros que está acontecendo hoje com a igreja do Senhor. Abuso da graça de Deus. Romanos 6, e o versículo de número 1 e 2. Olha só o que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha só o que Deus está falando nessa noite. Será que a gente vai permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí Paulo diz: de modo algum. A gente, quando estava no mundo, a gente errava muito. Mas era quando a gente vivia no mundo. Agora não, minha gente. Então, o que está acontecendo hoje? Abuso da graça de Deus. Sabe o que significa? Pessoas que praticam pecado, mesmo tendo conhecimento do seu próprio erro. Então, observe. Aqui não estão falando de pessoas qualquer não, são pessoas que conhecem a verdade. Eu estou falando que muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, mas continuam na vida de pecado. Eles são aborrecedores de Deus. Eles estão cometendo abuso da graça de Deus. Se nós somos crentes, servimos a Deus, a palavra que o nosso presbítero de hoje tem a ver. Nós somos sal da terra. Veja só o que diz em Romanos, ainda no capítulo 1.
E o versículo 30 até o 32. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Agora veja o versículo 32, o que é que diz? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem que os outros fazem. O negócio é sério. A gente não estamos falando de qualquer pessoa. Aqui diz a palavra, os quais já conhecendo a justiça. Aquelas pessoas que estão na igreja, conhecem a palavra de Deus. Daqui a pouco o irmão está fazendo coisas erradas. Gente, a Bíblia diz que essas pessoas são aborrecedores de Deus. Está na igreja, está pregando, mas a vida dele lá fora é só fazer coisas erradas. Você sabe o que é um abuso? Eu vou explicar. Tem gente que abusa da graça de Deus desta forma. Tem nada não. Eu peco agora, peço perdão a Jesus e está tudo feito. E é dessa forma? É não, minha gente. Tem muita gente com essa inversão de palavra. Não brinque com a justiça de Deus, não. Deus vai lhe julgar. Deus é justo. Ninguém pode aborrecer da graça de Deus, não. Nós temos que levar as coisas a sério. Ah, pastor, mas eu estou tantos anos de crente. Você pode ter os anos que tiver. Isso não quer dizer nada. Você está abusando da graça de Deus, Você está fazendo tudo errado novamente, Por isso se prepare que você vai ser condenado. O juízo de Deus é sem misericórdia, gente. Onde é que nós estamos errando? A dica 2: não estamos cumprindo o que a Bíblia nos ensina. Tiago 1:22. Vamos ler também o versículo 23. Olha o que é que diz. Tiago capítulo 1, versículo 22 e 23. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Olha só, pessoal, como isso é forte. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. O que é que está acontecendo hoje? Muitas pessoas estão ouvindo, mas não praticam a palavra. Você sabe o que é aquele pai que corrige o filho? Faça isso não. Tá certo, meu pai? Não faço não. Quando o pai dá as costas, faz tudo de novo. Então, veja só, não podemos usar dessa maneira. Então, a gente não vai ser somente ouvinte, a gente também tem que praticar a justiça, fazer o que Deus ordena. Mas aonde é que nós estamos errando? Vamos lá? A dica número 3: não seja fiador de ninguém. Tem muita gente se atrapalhando na vida aí. Por quê? Porque passa a ser fiador das pessoas. Quem é fiador é devedor também. A Bíblia nos aconselha isso, sim. Provérbios capítulo 6. Louvado seja Deus. A gente vai até segurar um pouquinho esse livro de Provérbios.
No capítulo 6, versículo 1, olha só o que é que diz: filho meu, eita que palavra, isso é Deus falando, gente. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, heredaste com as palavras da tua boca, ou seja, aprendeste com as palavras da tua boca. Gente, vamos ter cuidado. Cuidado, não entre nessa jogada não. Aquele irmão é cheio do fogo, aquele irmão é uma bênção de Deus. Se ele precisar até de um automóvel, eu sou fiador dele, vou fiançar para ele. Vai. Depois tu vai ver o que é que vai acontecer. Eu já vi família brigando, discutindo, minha gente. Pessoas que chegaram até a tirar a vida do outro. Por quê? Às vezes é fiador, aquela pessoa não paga, está aquela pessoa lá no SPC, na Serasa. Não foi porque ele fez uma conta, não. Foi porque ele confiou naquela pessoa e aquela pessoa não pagou. Então não seja fiador de ninguém. Você está se arriscando. E a Bíblia aqui, ela dá um conselho. Filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro, veja o que é que diz. Versículo 3. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois tu já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Ou seja, eita, eu fui fiador de fulano, corra logo, vá logo lá, tente desmanchar logo esse negócio. Isso é uma loucura. A Bíblia diz: isso é uma loucura o que você fez. Dê uma carreira, vai logo lá para quebrar esse negócio. É porque a Bíblia diz aqui, mas na minha linguagem, né? Faz isto, pois agora, filho meu, livra-te logo. E diz mais assim, não dê, versículo 4, não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Você sabe o que é pálpebras? É essa pelezinha aqui em cima do olho. Todos nós temos, né? Obviamente que sim, né? Essa pele. Não dê descanso a ela, não. Aqui está dizendo: vá logo lá, porque a pessoa já cometeu uma grande falha, ser fiador. Não dê sono, não, a pessoa por ser fiador, que você prestou confiança a ela, não. Vá lá, não dê sono, não. Vá lá, olha, não vai dar certo, não. Tenha cuidado, gente, não entre nessa jogada, não. E outra coisa, isso aqui, preste bem atenção, pessoal. Eu não fianço para ninguém, só para minha família. Vai? Não, para minha família, eu falo, vá fazer um negócio desse. Antes de eu ser cristão, eu fiz isso e sobrou para mim. Só, tá vendo? E o rapaz, quando pagou para dele, sobrou para mim pagar. E o cara me eu tenho que pagar. Então aí, muitas vezes tem pessoas o seguinte: por mais que a gente confie nela hoje, a gente não pode depositar nela confiança. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então isso aí é um dos pontos que muitos erram. Mas aonde é que nós estamos errando? Vamos segurar um pouquinho no livro de Provérbios. Aqui está a dica número 4. Aonde estamos errando? Estamos falando demais. É um dos erros de muitos cristãos. Está falando demais. Tem hora que eu fecho os olhos. Você quer observar? Fique em silêncio. Fique calado. Quando tiver assim, uns irmãos conversando, as irmãs conversando, você fique calado. Não diga nada.
Você vai ouvir cada conversa. Não é porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, Jesus está fora. É tanta da conversa, mas Jesus não está dentro não, dessa conversa não. Fique no silêncio e observe como as pessoas estão conversando hoje. Olha só o que a Bíblia diz no capítulo 10. Provérbio, vamos segurar Provérbio, capítulo 10 e o versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão. Sabe o que significa isso? Transgressão é pecado. Então, em meio a tantas palavras, sempre tem um pecado no meio. O pecado está em todos os lugares. Mas faça uma análise, tenha cuidado daquilo que estamos falando. E cuidado, não confie em ninguém não, viu? Porque muitas vezes a gente confia naquela pessoa, confia. Depois, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai ver aquela pessoa por teu lado. Olha, sabe o que acontece hoje em dia? Às vezes a gente confia naquela pessoa. Tá bom, aquela pessoa está de bem com você, sim. Mas no dia em que ela tiver uma raiva de você, é a primeira que vai estourar ao público. Ah, é? Que logo assim, eu sei do negócio, eu não quero nem contar. Já está contando. Mas que? Agora está bonzinho, mas naquele tempo, gente, cuidado para que você vai abrir o coração. Tem pessoas que só é bom com você enquanto você está ao lado daquela pessoa. Saiu de junto, você não presta para nada, você não vale nada, e começa a descobrir coisa, ou inventar coisa de você, e vai contaminando a mente das pessoas. Então a gente temos que ter cuidado, porque no mundo da multidão de palavras nasce um pecado. Agora veja o capítulo 13 de Provérbios. 13 de Provérbios, versículo 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, tem perturbação. O que guarda a sua boca, quer dizer, aquele que fecha a sua boca, ele está conservando a sua alma. Fulano está calado, o pau está comendo no centro, fuxico de todas as áreas, mas a pessoa está calada, está conservando a sua alma. Olha, está sabendo, não sei nada não, mas pastor, não sei nada, não sei o que. Quer um conselho? Quando alguém estiver conversando, não fique junto não, porque o pau sobra para o mais mole. Às vezes acontece, né? Você não tem nada a ver, mas você está ali junto. Eu vou tirar para mim, estou ali junto, não tem nada a ver com a conversa aqui. Aí depois, pergunta o pastor, ele estava na hora. Que eu? O quê? Sopra para a pessoa sem a pessoa falar nada. Eu desse meio. Pelo amor de Deus, sai igual, não quero saber disso não. Então a Bíblia diz: aquele que guarda a sua boca está conservando a sua alma. Não tem coisa melhor do que você dormir com a mente tranquila. Agora na parte B do versículo diz assim: mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Aquela pessoa que fala demais tem perturbação. Meu Deus, é uma perturbação do lado, uma perturbação do outro. O que está acontecendo? Eu disse a fulano e tal, eu falei: fica calado, rapaz. Conserva a tua alma, fica calado. Não fala muito não.
Agora, nesse momento, tem muitas pessoas no sistema penitenciário porque falaram demais. Não era para falar. E tem outros que nem existem mais, porque também falaram demais. Então, uma das grandes virtudes é você ficar calado. Vamos moderar os nossos lábios. Isso é uma das coisas que nós temos que colocar em prática. Agora, vamos ainda em Provérbios 17. Aí nós estamos aqui ainda na dica número 4. Vamos, Provérbios 17, versículo 27 e 28. 27. Retenha suas palavras, o que possui conhecimento, e o homem de entendimento e de precioso espírito. Quer dizer, reter sua palavra significa diminua suas palavras. Às vezes a pessoa diz: fulano, tu está falando demais. Calma aí, rapaz, vai devagar. Tem gente que não olha o lugar em que está. Tem gente que não olha com quem está falando. Tem gente que não tem o domínio na sua boca. A Bíblia diz aqui, retenha suas palavras, o que possui conhecimento, e o homem de entendimento, quer dizer, o homem inteligente, ou a mulher inteligente, é de precioso espírito, ou seja, a pessoa que tem um autodomínio na sua vida, ela tem um autoconhecimento. Ela sabe, ou ele sabe, o momento certo de falar. Não é em todos os lugares, não é para todo mundo que a gente tem que falar o que quer. Cuidado, cuidado, tenha muito cuidado naquilo que falamos. Agora observe o versículo 28. Até o tolo, quando ele se cala, será reputado por sábio. Ou seja, o tolo, ele calado, o pessoal vai olhar para ele e vai dizer: esse aí é um homem inteligente. É nada, rapaz, ele não está nem entendendo o que está falando. Mas ele está lá, não está calado. Aí muitos vão dizer que ele é inteligente, porque está calado. Até o tolo ele vai passar a ser considerado uma pessoa sábia. Imagine só, chega alguém em nossa igreja, ele está calado, está participando do culto, ninguém aqui conhece ele, vocês não sabem quem é aquela pessoa. Pode ser boa, pode ser mal. O que é que você tem a fazer? Trata aquela pessoa com respeito. Você não sabe quem é aquela pessoa. Então, mas está calado da dele. Pode até ser um tolo, mas ele soube se comportar. Então ele vai ficar, a atitude dele, muito vai dizer, ali uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. Embora que muitas vezes pode ser até um criminoso, mas está calado na dele. Então a pessoa só descobre quem é aquela pessoa quando passa a conversar, dialogar, tudo bem. Mas uma pessoa calada, você não sabe quem ele é. Então a gente tem que saber moderar as nossas palavras. Mas aonde estamos errando? Vamos para a dica de número 5. Não estamos andando em sinceridade. Capítulo 19 de Provérbios, versículo 1. Bem juntinho aqui. Melhor o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Gente, tem pessoas dentro da igreja
do povo de Deus, que não é sincero, não. Ele é um perverso de lábios. Quer mostrar uma coisa que ele não é. Muitas vezes só quer se apresentar-se, mas se você for puxar quem é aquela pessoa, não é nada. Se a gente imaginar quem é aquela pessoa quer mostrar para o outro uma sinceridade que ele não tem. Em contrapartida, vamos considerar, ele quer mostrar uma coisa que ele não é. É pessoas que vivem na igreja muitas vezes com falsa aparência. Às vezes está na igreja, eita, ali é um homem sincero. Ali, ai meu Deus, é uma mulher de Deus. Ah meu Deus, aquele homem, meu Deus, eu não posso, meu Deus do céu, até para falar com aquele, minha gente, vamos ter essa fantasia da cabeça. Nem todo mundo que diz que é sincero não é não, minha gente. Tem gente que gosta de se mostrar-se. Olha, vê só. Tem pessoas que eu conheço, tem vergonha de dizer que é pobre. Eu conheço. Não é que a pessoa fala, mas as suas atitudes falam. Eu tenho que usar esse terno de paletó novo. Afinal de contas, eu sou pastor. Eu tenho que ter um carro novo, porque eu sou... Minha gente, peraí. Compra um paletó, não paga. Fica se escondendo. Depois quer apresentar à igreja uma sinceridade que não tem. Aí tem gente que é todo cheio de muita coisa, mas não é nada daquilo. Agora o pobre que é sincero, ele é diferente. Olha, a Bíblia diz, é melhor o pobre que anda na sua sinceridade. É muito melhor ser pobre e ter uma vida honesta diante de Deus, diante da sociedade. Não é obrigado você, porque a pessoa é pobre, eu vou dar um de rico. Não, mostre quem você é. Acabou-se. Tem pessoas que têm que ter vergonha da família, vergonha de pai, vergonha de mãe, porque ele é o rico da família. Meu Deus do céu, isso é um perverso de lábios e tolo. A Bíblia diz, é melhor você ser pobre na sua sinceridade. Mostre o seu caráter diante de Deus, mostre realmente quem você é. Mas eu não estou falando de pessoas qualquer não, porque tem muito pobre que, pelo amor de Deus, eu estou falando de sinceridade. Tem pobre que vive melhor do que muita gente, viu? Mas esconde a sua sinceridade. É aquele que guarda o que é seu, guarda o que é seu, e vive uma vida melhor do que muitos. Eu estou falando desse tipo de pobre não, estou falando do pobre que a Bíblia diz, aquele que anda na sinceridade, que anda com a verdade. Agora, para terminar aqui, essa é a dica de número 5, vamos ver lá em Provérbios 10 e 9. Vou dar um pouquinho para Provérbios 10 e o 9. Eita Jesus, vem cá. Provérbios 10 e 9. Quem anda em sinceridade anda seguro. Está vendo só? Quem anda na sinceridade anda seguro. Sabe o que é andar seguro? É ele passar por esta rua aí assim, ó, tranquilo, cabeça erguida, não está devendo nada a ninguém,
está em paz com Deus. Porque tem muitos cristãos que muitas vezes não frequentam certos ambientes. Não vou lá não. Mas por quê, rapaz? Não, por nada não. É sim, tem motivo. Está devendo e não paga. Está se escondendo de todo mundo. Está devendo. Quem anda na sinceridade anda segura. Se ainda aparecer um filho do capeta e dizer assim, fulano e tal é errado, vai ter 1000 pessoas para defender. Aquele ali não. Porque ele anda seguro. E quem anda seguro anda com Deus. Quem anda seguro cumpre com as suas palavras, anda com honestidade. Mas vamos lá para a dica de número 6. Aonde é que estamos errando? Entrando em questões onde podemos evitar. A gente muitas vezes se atrapalha na vida, erra muito, porque a gente entra em questões que não é para a gente entrar. Aqui no capítulo 20 de Provérbios, olha só o que diz. Capítulo de número 20 e versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se tremete nela. Olha só a colocação de palavra. É respeito para o homem desviar de questões. Não tem um ditado que diz, não briga dois se o outro não quiser. Se desvie. O mundo está coisa séria, é muita gente mal. Tem gente que gosta de tirar o sossego da gente. Olha, se não for Jesus na nossa vida, a gente faz loucura. Mas é bom a gente saber evitar. O sábio é aquele que evita questões. Evite, minha gente. Eu admiro, sabe o quê? Não é coisa que é se admirar. Eu estou assim, tem hora que eu observo, cliente bota de delegacia direto. Cadê fulano? Da delegacia. Não, cadê fulano? Deu parte de fulano de tal. Os delegados de polícia já conhecem ele, ou conhecem ela. Só é envolvido em confusão. Mora numa rua, todo problema que acontece lá, ele está lá botando a opinião dele. Fica dentro de casa, rapaz. Deixa a questão. O que está acontecendo? Está uma briga de marido e mulher, não sei o quê, e o negócio está fervendo ali. Você está na sua casa, fique dentro da tua casa. Aí a Bíblia diz que o tolo se tremete nela. O que é se tremeter? Olha, fulano, eu não acho certo isso não, mas fulano está certo. E é da tua conta, rapaz, isso é briga para tu entrar não, rapaz. Tem gente que entra na briga dos outros, gente, deixa para lá em nome de Jesus. Não, porque eu não aceito uma coisa dessa, porque eu não aceito. Vem cá, é tua família? É não, mas eu não aceito isso. Rapaz, deixa de se tremeter na vida dos outros. Cuida da sua. O crente tem que cuidar da sua vida e deixa a vida dos outros. A Bíblia diz aqui que é respeitoso para o homem não entrar em questões. Nós temos que se desviar. Está um casal brigando. Pastor, vem aqui, pastor. Eu vou dizer um negócio ao senhor. Olha, estou fora, depois a gente conversa. Eu entrar? Briga de marido e mulher, diz o ditado, o cara não coloca nem a colher no leite. Nem a colher. Briga de marido e mulher, não se coloca a colher. O casal se entenda. Muitas vezes o pastor dá conselho para aquele casal se juntar, não sei o que. E o pastor conhece por fora, mas ali dentro de casa, entre quatro paredes, o homem sabe quem é a mulher
E a mulher sabe que é o marido. Então, o pastor pode até dar uma orientação assim por fora, mas não dizer quem está certo e quem está errado. O pastor pode até orar pelo casal, pode. Mas não abra sua boca para dizer: olha, um homem desse é tão bom. Rapaz, ri com ele, pior sem ele. Ele é tão bom, vê a cara dele. Ela sabe se ele presta. Pastor não sabe não. Aí tem gente que lá fora que diz assim: olha, tu vai deixar tua mulher, a mulher é tão boa. Rapaz, outra dessa tu não encontra não. Outra dessa pode até não encontrar, né? Pode encontrar até o pior, né? Então a gente não sabe o que é que acontece. Então a gente temos que manter o autocontrole, não se tremeta da vida dos outros. Amém? Vamos lá para a dica de número 7. Onde estamos errando? Eita Jesus! Gente que vive socado na casa dos outros. É o que está acontecendo hoje. Aonde é que nós estamos errando? A gente está ficando direto socado na casa dos outros. Tenha muito cuidado. Isso não é de Deus. Vamos para a Bíblia? Vamos. Falar, se mostrar a parte da Bíblia, se está falando da boca da gente, né? Vamos lá, para a Bíblia, no capítulo 25, de Provérbios, versículo 17. Retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. A amizade, ela tem limites. Cuidado que muitas vezes tem crente que só gosta de estar na casa dos outros. Está lá, está comendo de manhã, é de tarde, é de noite. Gente, procura o que fazer. Às vezes aquela família quer estar numa privacidade. Às vezes marido e mulher tem aquela comidinha para fazer. A gente vai comer, tu vai descansar. Pensa que não? Chega o irmão, chega a irmã, sem avisar, que isso já é uma coisa errada, viu? Quer ir para a casa de qualquer pessoa? Primeiro, ligue. Primeiro, pergunte se dá para ele chegar lá. Primeiro você faça isso. Eu vou lá para a casa do irmão. Você não sabe nem como é que está a casa do irmão? Não sabe nem o que está acontecendo lá. Mas tem gente que gosta de estar ensocada, direto. Aí quando acontece o fuxico, não, mas eu não tenho nada a ver não, irmão. Eu não tenho nada a ver não, pastor. Rapaz, e por que tu estava na casa dessa pessoa direto? Não tem o que fazer não, irmão. Entenda só. Eu sou pastor, já tenho uma boa experiência, tenho amigos, mas eu não vivo socado da casa de amigo nenhum. Eu sou pastor hoje, eu tenho o direito de vir na casa da irmã fulana, amanhã eu vou na casa do outro irmão, peraí, que negócio é esse? Daqui a pouco o irmão quer nem saber da igreja. A vida do pastor está ali na casa direto, tem uma hora, tem um dia. Isso não é certo não. Agora entenda só, pessoal. E não significa que a gente não venha gostar daquela pessoa. A gente ama aquelas pessoas. Mas tudo demais é veneno. Hoje, eu vou na casa do irmão. Vou lá. Hoje eu vou comer a galinha dele, na casa dele. Quando é amanhã, opa, cheguei de novo. A primeira vez, o sorriso chega até na orelha. Se outra vez, irmão, olha que bênção. Eu senti de Deus, mentira. Deus não tem nada a ver com isso não.
Eu senti de Deus e vim para a sua casa hoje. Tá bom, vê? Depois, cheirinho do caldo de feijão, né? O negócio tá bom aqui. Não, irmã, tem. Aí, um mesinho, tá bom. Come ali, tudinho, boa conversa. Depois, tem um palitozinho para colocar nos dentes, para tirar. Tem palito, tem. Cafezinho, tá bom. Pedacinho de doce, sobremesa, tá bom. No outro dia a pessoa está lá de novo. Aí está aborrecido. Aí está causando infarto, pelo amor de Deus. Aí está enfadando. E tem muitos cristãos de hoje, do século XXI, que estão fazendo isso. Tenha cuidado, não abuse da bondade dos amigos, dos irmãos. Não abuse não, minha gente. Vamos ter limitações. Para eu ser seu amigo, não é obrigado a estar na tua casa todo dia, não. Nós temos nossas limitações. Mas vamos continuar. Aonde é que estamos errando? O oitavo. Só falta 3. Meu Deus. Aonde é que nós estamos errando? Essa eu vou tomar até um gole de água, porque é necessário. Falta 3 pontos para nós encerrarmos. Aonde é que nós estamos errando? Na educação dos filhos. Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deves andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui diz instruir, sabe o que significa? Ensinar, significa educar. O que muitas vezes acontece é que as crianças são lá fora, sabe o quê? O que ele faz dentro de casa. Criança é criança, não é culpada não, minha gente. Mas se você não colocar limite das crianças dentro de casa, aonde chegar ele faz bagunça. Faz. O controle tem que vir de casa. Aonde chegar não vai me envergonhar. Tem criança que só o sangue do cordeiro. Por quê? Porque em casa os pais deixam fazer todo tipo de bagunça. Não tem limite. Então ele acha que aonde chegar pode fazer também. A criança tem alguma coisa, é culpado de alguma coisa? Não. Quem é culpado é os pais que não dão boas educações aos filhos dentro de casa. E deixa eu falar um negócio para vocês. Tem pessoas, tem professores que não podem nem chamar a atenção de uma criança, que a mãe vai fumaçando para defender. Muitas crianças são boas dentro de casa, é boa na frente do pastor, dos irmãos, mas na escola, quem sabe quem é teu filho é o professor. E eu fui ensinado através da minha mãe. Naquela época os antigos sempre falavam que a minha professora era a minha segunda mãe, eu tinha que respeitar. Hoje em dia não. Hoje em dia está uma coisa muito séria. As crianças estão bagunçando, perturbando nas escolas.
E os professores não podem dizer nada, e levanta pai, levanta mãe, tudo para pregar contra os professores. Vê só, no capítulo 23 de Provérbios, em versículo 13, veja o que é que diz. 23 e versículo 13. O 14 também. Não retire a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aqui está dizendo aqui, a Bíblia aqui, castiga o teu filho com vara. Ele não vai morrer não, gente. Pisa de pai e mãe não é para morrer não. Você ainda está livrando ele de cair no inferno. Olha só o que a Bíblia diz. Seu filho fez um erro, eu não vou bater no meu filhinho não, porque sabe como é que é? Eu bato e me dá uma tranca, eu fico chorando depois, que tem pai e mãe que é assim. Eu tenho uma pena de bater nos meus filhos. Bata! Não é para matar não, viu? Mas uma disciplina você tem que dar. Ter esse negocinho de dizer, não vou tocar nos meus filhos não. Não faz pena. Faz pena não. É melhor você fazer ele chorar hoje, viu? Porque essa geração que nós estamos vivendo, que muitas vezes estaria os pais botam a mão por cima, a mãe bota a mão por cima. Ele não vai respeitar ninguém. E deixa eu falar um negócio para vocês. Mas eu vou ler um versículo, capítulo 20, e versículo 11. Vê só o que é que diz. 20, versículo 11 de Provérbios. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura ou reta. Entenda só, as crianças sabem o que é certo e o que é errado. Quem não sabe é tu, papai e mamãe. Está pensando que teus filhos são bestinha, é? A Bíblia diz aqui, olha só, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Tem criança besta, mas não, minha gente. Pega o celular, dá para ele abaixa jogo, tira jogo, faz tudo. Menino, criança, pega o celular e faz coisa que eu não sei fazer. Sabe? Não, mas minha criança sabe o que está fazendo. Não sabe o que, rapaz? Sabe sim. As crianças, elas sabem o que estão fazendo. Eu aprendi duas coisas importantes no celular. Eu aprendi a ligar e aprendi a desligar também. Duas coisas importantes. A gente vê criança de 5 anos, pega o celular e mexe para todo lado. Ele sabe o que está fazendo. Criança inteligente. Viu? Quem não é inteligente é a gente que fica, não, meu filho não sabe nada, não sabe. Agora, abrindo parênteses aqui, eu vou dizer um negócio para vocês. Meu Deus, tenha um pouquinho de paciência. Nos anos 80, eu era músico de percussão, e aqui em Vitória teve um homem que já está em memória, mas eu tinha ele como meu pai, e eu faço questão de dizer para ele, dizer o nome dele: Aderaldo Avelino da Silva. Quem era esse homem? Ele era maestro de música, ensinava a banda musical, aonde eu aprendi com ele a tocar, tudo eu aprendi com esse homem. Esse homem era o nosso segundo pai, esse eu posso dizer. Gostava muito dele, mas deixou grandes exemplos. Sabe o que aconteceu uma certa vez? O meu irmão, se ele tiver me vendo agora pelo YouTube, ele sabe o que eu estou falando.
Meu irmão não tinha o que fazer, começou a fumar cigarro. Que a gente tinha aula de música e depois tinha um intervalo. Naquele intervalo começou a fumar cigarro, porque o amigo dele estava dando cigarro. Eu estava lá também, não fumando, estava só observando. De repente, seu Aderaldo subiu dessa forma, feito que esse cachorro pitbull. Ele subiu todo vermelhado, com aquele olhar bem assim mal. Quando ele chegou, afastando os alunos da escola, da banda, pegou meu irmão aqui, ó, aqui pela bola, levantou ele e disse: com você eu posso. Ou você sacode esse cigarro fora, ou você vai engolir todinho. Aí, meu irmão, com você eu posso. Eu estava do outro lado. Quando eu vi a fúria de seu Aderaldo com meu irmão, você sabe o que foi que eu fiz na hora? Sabe como foi que eu fiquei? Dessa maneira. Perdi até o jeito de andar. Tremi mais do que vaga verde. Eu falar o quê? Até hoje, meu irmão nunca colocou um cigarro na boca. Até hoje. Ele serve a Deus em outra igreja. O que eu quero dizer é o seguinte: que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Que criação de filhos é essa que está acontecendo? Eu respeitava os amigos do meu pai. Eu levava beliscão das minhas vizinhas que queriam meu bem. Eu sabia respeitar as pessoas. Hoje, esta geração de hoje tem filhos que não respeitam a sua tia, não respeitam o seu tio, não respeitam o avô, não respeitam a avó. Não respeitam. Tem pai e mãe que são muito egoístas demais. Diz assim: você tem que escutar somente a minha e a sua mãe, viu? E teu avô não serve de nada para dar um conselho. A sua tia não pode falar nada. Se a tia falar, eu não tenho medo de você não. Que é isso, gente? Se o pastor fala para correção, gente, quando a pessoa conversa com a gente, é para o nosso bem. Mas tem pai e mãe que já educa os seus filhos contra a sociedade, contra a família. Parece que avô, que tio, que parente não presta, só quem presta é pai e mãe. Não, minha gente. Avô tem direito a corrigir, tem, a tia tem. Mas também se o pai saber educar seus filhos a respeitar a família. Eita, vou ler o 9 e o 10. Onde é que nós estamos errando? Tem um pouquinho de paciência, que eu tenho um gosto de 7 minutos. Onde é que nós estamos errando? Falta de compromisso com os pais idosos. A gente estamos errando muito, minha gente. Olha, o doutor Dayan Siebra disse as seguintes declarações: que no hospital onde ele trabalhava, viram muitos pais abandonados e mendigando a atenção dos filhos, que nem aparecia no hospital, e mesmo quando ele recebia alta, nem lá eles estavam. E muitos velhinhos que estavam ali estavam pagando aos cuidadores de idosos com seus próprios dinheiros da aposentadoria. Ele acrescentou 95%. É uma média muito alta, né? Entenda só, dentro de um hospital cheio de velho doente, se tiver 100,
só tem 5 filhos tomando conta dos pais. Ora, e os 95 é os outros que criam. Hoje em dia, muita gente não quer ter responsabilidade com os seus pais idosos. Nós temos uma lei, no artigo 133 do Código Penal Brasileiro, que fala sobre abandono de incapaz. No mínimo, é 6 meses a 3 anos de cadeia. Eu estou falando no mínimo isso. Mas chega a dar até 20 anos de cadeia. E é pouco. Porque os pais muitas vezes passam os anos da vida todinho criando os filhos. Quantas vezes, se a gente olhar para a Bíblia, quantas vezes, meu presbítero, Noé, ele cuidou ali do seu filho. Cã, né? Não. Foi que ali, depois que viu, nunca se vergonhou do seu filho. Depois que, de idoso, o filho de Noé veio fazer zombaria dele. Quantas vezes nós que somos pais trocamos a fralda dos nossos filhos? Eu quero saber se os filhos vão trocar as fraldas de nós quando nós tivemos mais velhos. Vai para lá. Ixi, eu sei o que eu estou falando. A Bíblia diz em Marcos 13 e versículo 12. Eu vou ler 2 versículos, depois vamos encerrar. Mas ainda nesse contexto aí, Marcos 13, versículo 2. Veja o que é que fala. Perdão, mas eu vou ler primeiro Provérbios 23 e 22. Provérbios 23 e 22 diz assim: ouve a teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe quando vier envelhecer. Guarda essa palavra. É um assunto que eu estava falando, que ninguém pode desprezar os idosos. Um dia, esse filho novo vai ficar tudo velhinho. Eles vão saber o que é bom. Manda ele dar uma carreira depois, não pode. A idade vai chegando para todos. Pode fazer plástica, parecendo um maracujá o rosto, né? Puxa, estica, ninguém sabe que fantasia é aquela. Que coisa mais feia, né? Eles não vão fazer plástica, não. Tem gente que dando injeção nos lábios para ficar bem grosso, coisa terrível. É tanta coisa que eu vejo assim. Não adianta nada quando a idade chega para todos. Pode dar tinta no cabelo, vai nascer branco. Não adianta, não tem cura não. A velhice quando chega para todos. E a gente é feliz se alcançarmos uma boa idade. Mas vamos ler em Marcos 14, Marcos 13, versículo 12. Eu quero que você guarde essa palavra. Marcos 13 e versículo 12. Eita Jesus. Não tem problema não, a gente tem que entregar o rolo todo, né? Vocês vão entender. E outra coisa, essa palavra que eu vou ler agora, eu não aprendi de ninguém. Eu aprendi do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu leio a palavra, eu peço a Deus a orientação, a revelação da palavra. Veja o que é que diz. Marcos 13, versículo 12. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. Agora vamos ler a parte B. Levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Veja como é a introdução da palavra. Se levanta filhos contra os pais, e os farão morrer. Significa,
Tem muitos filhos e filhas que estão matando seus pais, mas não é com a golpe de faca, de bala, não. Isso é final dos tempos. O filho está matando, acabou de matar o pai ali. Meu Deus do céu, é final dos tempos. Mas não é somente de bala, de facada, não. Tem muitos filhos matando seu pai de desgosto, de desprezo, de palavras. É por isso que a Bíblia diz aqui que levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Ou seja, os farão morrer. Eles fazem o próprio pai morrer. É os filhos que estão fazendo os próprios pais morrer. Morrer de quê? Desgosto na alma, tanta coisa, tanta perturbação. Aí quando chega o dia dos pais, quer dar um presente aos pais. Não tem não. É feio para você que é filho. É feio. Passa o ano inteiro fazendo raiva aos pais, fazendo seu pai morrer. Tanta coisa. Depois eu vou na loja de R$1,99 dar o presente ao meu pai. Não tem não. Quer fazer seu pai feliz? Mude a sua atitude para hoje. Seja um bom filho. Mude, seja uma boa filha para sua mãe. Seja um bom filho. Aí é um presente. Mas vou dar o presente que meu pai mais deseja. Não. Eu quero ver o ano inteiro. Eu não quero ver dia dos pais. O dia dos pais é todo dia. Dia das mães é todo dia. Eu quero ver com o que você está fazendo com os seus pais hoje. Quando falo em pai, mas na figura também de mãe também está junto. Então tem muitos filhos que estão fazendo seus pais morrerem. Por quê? De tanto desgosto, de tanta perturbação. Se você não tem uma boa palavra para dar aos seus pais, fique calado. Mas não magoe o coração de pais que fizeram tanto por você. E vou falar um negócio para você. O filho que fala mal do pai ou da mãe não presta, não se junte com ele, não vale nada. Eu aprendi uma coisa ao senhor, meu presbítero, na aula da psicologia, viu? A gente que somos pais não temos filhos. Esse negócio, esse paradigma, eu tenho. Tire isso da sua mente. Eu não tenho filhos. Pastor, o senhor é pai? Sim, eu sou pai, mas eu não tenho filhos. Os filhos é que tem pai. Existe uma diferença. Por quê? A gente tem filhos, mas a gente não cria. A gente tem filho para entregar ao mundo. O que é que a gente tem? É pai e mãe. Isso você tem. Você tem pai e você tem mãe. Mas filho, não abra sua boca para dizer que você eu tenho filho, eu tenho filha. Não. A gente fala porque é a linguagem de hoje. Muitas vezes o filho casa, vai-se embora para São Paulo, nunca mais tu vê. Ah, eu tenho um filho. Ah, onde é que ele mora? Em São Paulo. Eu tenho uma filha que vive tão bem, tem uma casa boa. Onde é que mora? Ah, está morando lá no Rio Grande do Sul. Você tem filha? Não. Então você não tem filho, não tem. Agora pai e mãe você tem. Agora quando você não tem pai e quando você não tem mãe, você não tem nada mais. E vamos encerrar com apenas um versículo aqui. Eita, meu Pai do céu. Jesus, vem cá. Eu vou ler para vocês no capítulo 15, versículo 31. Não, 8. E versículo 32. Não, Provérbios. Onde é que nós estamos errando?
quando não aceitamos a ser corrigido. 8, versículo 32 e o 33. Agora, filhos, pois ouve-me, peço-vos, bem-aventurado, quer dizer, felizes serão os que guardem os meus caminhos. Ouvi a correção e não rejeite, e sede sábio. Depois de ouvir essas palavras, guarde isso na sua mente. Aceite ser corrigido pelo seu pai, pela sua mãe, por professores, pessoas que desejam o teu bem. Então ame a correção, valorize as pessoas enquanto estão próximas a você. Então a palavra de Deus, ela é vida. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Nós temos que aprender conforme o Espírito Santo. Não é você dar somente boas coisas, mas no momento que você for dar uma correção, os filhos abraçam a correção, porque é de vida. Coisa boa foi eu, mas de tanta correção, estou aqui vivo. Agradeço a Deus pelos meus pais, souberam me educar, mas na hora de abaixar a vara em mim, era a vara. Correção era, mas para quê? Para que hoje fosse homem de bem. Então agradeça quando você for corrigido. Significa que alguém está querendo o teu bem. Amém? Vamos ficar de pé. Já passamos um pouquinho do horário, mas é o normal, acontece, né? E assim oramos. Justo e maravilhoso Pai Celeste, Senhor, te agradecemos, Senhor, e estamos aqui por esses momentos, Senhor, meu Deus, usufruindo da tua palavra, Senhor. Meu Deus, leva-nos em paz para a nossa casa, Senhor, que o Senhor abençoe a todas as pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo se esteja com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: que Deus